dia, pessoal, de novo. Gente, então, essa aqui é a prova, tá? Da etapa 3 do ano de 2012. Aqui a gente tem um texto padrão, né, do PAS, um texto maior de 52 linhas, que fala, né, quando o superiate encontra a tecnologia híbrida. Tem o autor do texto e fala da onde é, ó, da CNN, tá bom? Então, é bem mais complexo que a outra prova que a gente estava analisando. Particularmente, eu achei um texto com muitas palavras novas. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Eu já disponibilizei essas provas que nós comentamos, está no Classroom para vocês. Eu quero que vocês assistam essas aulas, se possível, com essas provas em mãos, se vocês puderem imprimir, tá? E tem um vocabulário, assim, bem extenso, bem diferente, bem diversificado e ao mesmo tempo, bem temático, né? Quando eu falo temático, é um vocabulário muito próprio deste texto, né? Que são coisas que a gente não vê muito em sala de aula. Mas mesmo assim, vale a pena vocês darem uma olhada, tá? Vamos direto para as questões, então, senão a nossa aula fica enorme. Pessoal, na questão 27, olha só. Na primeira ali nós temos, ó, the title of the text is in the interrogative form. Então, o título do texto está na forma interrogativa. Vamos ver? Olha lá. E aí, você sabe me dizer se essa frase está na interrogativa? Não, né? Então, a 01 está incorreta. Depois ali, ó, the Columbus Sport 130 is being produced in Italy. Então, esse Columbus Sport, ele é o poderoso iate aqui, né, que está sendo comentado. E a gente vai ver se ele está sendo produzido na Itália. Vamos ver aqui, ó. Então, vou pegar minha canetinha. But the millionaire mariner... Ó, aqui fala do Columbus Sport 130. Aqui, ó, um novo navio de 40 metros, né? Que tem o objetivo de difundir essa questão do iate com o design amigo da natureza, né, eco-friendly. E ali, ó, currently, atualmente, on the production line of Italian shipbuilder Palumbo Shipyards. Então, atualmente, na linha de produção da construtora de navios Palumbo Shipyards, ou seja, onde está sendo produzido... na Itália. Vamos ver aqui. Is being produced in Italy, correto. Depois, o Columbus Sport, que é o iate, can be purchased, ou seja, pode ser comprado, tá? Isso aqui é uma outra palavra para comprar. Professora, mas comprar não é buy? Sim, mas também pode ser purchase, tá bom? In any sophisticated ship shop after August 2013. Então, vamos ver se ele pode ser comprado em qualquer loja de navio sofisticada depois de agosto de 2013. Olha aqui. Então, tá aqui, ó. Em agosto, tá? Essa palavrinha due aqui, ó, tem alguns significados, né? Por exemplo, pode ser vencimento, adequado, pode significar imposto, mas também significa que ele deve ser concluído, né? For completion in August 2013. Então, a nossa alternativa está... está incorreta, mas é passível de pegadinha. Por quê? Ele vai estar disponível para comprar em agosto e não depois de agosto, né? Depois de agosto a gente entende pelo quê? Em setembro, outubro, novembro. Então, é incorreto, tá, pessoal? Mas essa aqui é o tipo de alternativa que a gente pode cair numa pegadinha aí facilmente. Depois a 8. The seawater which the boat engines use is cleaned up before it is returned to the ocean. Ou seja... a água do mar, né, que
tá envolvida ali. Engines é como se fosse... Ai, meu Deus, a parte de motor do barco, né, que é usado ali, ó, cleaned up, seria lavar, antes que retorna para o oceano. O que isso tudo quer dizer? Que essa água do mar usada nos motores, né, engines é motor, eu não sei porque eu tava aqui pensando, é tipo motor, mas é motor, que essa água usada que passa pelo motor, ela é limpa, né, antes de voltar para o oceano, tanto que ele é um barco eco-friendly, né? Vamos procurar essa informação aqui no texto? Será que essa água vai ser realmente limpa antes de voltar pro oceano? Ó, então nós temos ali. It also includes extra eco features. Features são características, né? Então, aqui como um separador de água, ó, a device é um dispositivo that extracts oil from seawater. Então, um dispositivo que extrai o óleo da água do mar e faz com que é como se esse óleo meio que na verdade, a parte que limpa, né? Vocês podem perceber, não tá falando em clean up, que igual tá ali na alternativa, mas tá falando que, ó, extrai o óleo da água do mar e faz com que isso entre nos motores ali do barco antes de voltar para o oceano. Então, ele extrai o óleo, né, da água do mar. Mas não tá falando em clean up. A alternativa, pessoal, é correta. Só que não tá falando em clean up. Então, se você chegar aqui procurando a palavrinha clean up, que seria limpar, você pode se perder um pouco, né? Aqui é interessante a gente saber um pouquinho da tradução. Se não, tentar pelo contexto, né? Tá aqui na linha 26, a partir da linha 26. E eu acredito que seria possível, sim, resolver pelo contexto, mas exigiria um pouco mais de tempo e um pouquinho mais de dor de cabeça aí de vocês, tá bom? Depois, this article was taken from a sports magazine for millionaires. Então, esse artigo foi tirado de uma revista de esportes para milionários. Vamos ver? Vamos ver a fonte. Olha aqui. Da CNN. E aí, gente, a CNN é uma revista de esportes de milionários? Não, né? É uma rede de comunicação importante aí que a gente escuta falar sempre, então está incorreta. Na 28, a gente já tem uma parte mais gramatical. Por exemplo, ali, ó. The words boating, guzzling, generating, entering e taking. Nas linhas 1, linha 2 e 3, linha 24, linha 28. Se você tá com a prova, eu sugiro que você grife. Estão funcionando como adjetivos, tá? Estão funcionando como adjetivos. Bom, vamos ver? Gente, essa alternativa tá incorreta, né? Mas para eu não me demorar muito, em alguns momentos, por exemplo, guzzling, até que faz o papel de adjetivo. Só que quando a gente tem essa palavrinha aqui na linha 24, generating, ela é decisiva pra gente ver que não tem função de adjetivo todas essas palavras. Algumas sim, outras não. Por quê? Olha ali. Generating electricity for the ships. Ou seja, gerando eletricidade para os navios. Gerando aqui seria um verbo numa ação contínua. Então, não é um adjetivo, tá bom? Por isso, essa alternativa está incorreta. Aí, a gente vai ali para 2. The verbs powered, driven and exposed are all in the past passive tense. Vamos ver se tá tudo na voz passiva? Na linha 8, powered, aqui, ó. Features are usually powered by. Então, isso aqui sim está na voz passiva, tá? Essa frase aqui,
Só que não é só ela que a gente tem que ver. Tem uma outra lá na linha 21, driven, are driven by, aqui. E também aqui, na linha 29, ele fala dessa parte aqui, desse disposed. Está na voz passiva. As anteriores estavam na voz passiva, sim, tá bom? Mas essa aqui não está na voz passiva, não, pessoal. Ela é uma frase simples com o verbo to be, olha lá. Antes de ser depositado de volta no oceano. Before it is disposed back into the ocean. Então, vocês podem perceber que é uma questão mista, né? Que cai voz passiva, que vocês já estudaram. Não sei se esse ano a gente vai estudar de novo. E depois nós temos ali, então a alternativa ela é incorreta. Depois nas 4, the words emissions, consumption, production, completion, performance are all nouns which respectively derive from the words emit, consume, product, complete, perform and maintain. Então tá, vamos ver de forma bem simples aqui, sem precisar constar todas as linhas. Claro, se você tá fazendo a prova com tempo, você vai sim consultar todas essas linhas e ver certinho. Mas aqui a gente tá fazendo de uma forma mais sucinta, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Essa palavrinha tá falando, né, que são substantivos, ó, nouns, que vêm das palavras. Aqui, depois tem consumption, que poderia vir daqui. Aí temos production, que poderia vir daqui. Completion, que poderia vir daqui. Performance, que poderia vir daqui, e acabou aqui, tá? Os substantivos acabaram aqui, ó, aqui acabou. E esse maintain, ele ficou sobrando, ou seja, uma alternativa é incorreta, tá bom? Esse maintain aqui já diz pra gente que a alternativa é incorreta, é só bater o olho, assim, sem muitas coisas. Por que eu não tô fazendo uma resolução muito mais sofisticada da alternativa 4? Para mostrar para vocês que ela é uma alternativa simples, que é mais de interpretação não, de bater o olho, de lógica até, e de entender sem grandes conhecimentos gramaticais ou de interpretação. Ah, professor, então você está querendo dizer que nada disso é importante, sendo que você estava falando que era importante até agora? Não! Tô mostrando que no meio da prova tem umas pérolazinhas aí, que dá pra gente conseguir resolver, ou também que você deve prestar bastante atenção nesse tipo de coisa, porque às vezes você acaba marcando, porque você vê que vai fazendo sentido até um certo ponto, mas tem hora que ele, né? Se você não prestar atenção em uma palavrinha, você marca e zera a questão. Então, depois ali na 8, the verbs explains, adds, and ensure are reporting verbs. Então, lá na alternativa 8. Pessoal, na 8 tá falando dos reporting verbs. O que são reporting verbs? Diz respeito a quando a gente vai fazer a parte do reported speech. Não sei se vocês já estudaram, mas é uma coisa que a gente vê no inglês, tá? Se vocês não estudaram, comentem comigo depois que a gente pode um dia falar sobre isso na aula. Então, o verbo explain ali na linha 20. Então, o reported speech é mais ou menos quando você está, assim, reportando o que foi dito por alguém, né? Aqui, ó. Palumbo explains that. A questão fala do explains, né? Então, quem que tá no explains? Ah, essa Palumbo aqui, que eu não sei que assim se fala o nome desse lugar, dessa empresa. Então, realmente tá reportando. Aqui a gente viu que é. Depois, na linha 34 e 40, o ensures. Ó, 34... Ah, não, o adds, né? 34 e 40. Aqui e na 40. Então, aqui, ó. He adds. Palumbo, na verdade, acho que é uma pessoa. Tô falando como se fosse uma empresa, acho que é uma pessoa.
Então, ó, tá falando o que ele falou, né? He adds, e aqui adds Palumbo. Palumbo foi o que ele acrescentou. Então, sim, são verbos, are reporting verbs. É que aqui não apareceu como reported speech, que geralmente é como a gente aprende em sala de aula, tá? Então, é meio pegadinha também, se reported verbs. Se vocês não aprenderam o que é reported speech, como eu falei, comentem comigo, mas nesse momento eu não posso parar para explicar o que é o reported speech. Então, se vocês sentirem necessidade, comentem que a gente faz uma aula sobre isso. Então, a alternativa está correta. A 16, the expression stand out is a phrasal verb which means easy to notice because it's different from others. Tá, então o que são phrasal verbs? São verbos também no inglês, só que você junta ele com preposições e com outras coisinhas, você junta o verbo, mais outra palavrinha e você tem um outro verbo com outro significado. Na linha 42, stand out, tá? Isso aqui. Bom, aí você pode pensar, professora, mas eu não sei o significado. Tudo bem, é comum que as pessoas não saibam porque é um phrasal verb. Phrasal verb é uma coisa chata para quem estuda inglês. Eu, particularmente, também acho bem chatinho. E, às vezes, você não sabe a tradução mesmo. Mas vamos tentar ver pelo contexto, né? Tá correta a alternativa, realmente significa isso, né? Easy to notice, tão fácil de notar, because it's different from others, porque é diferente dos outros. Então, é algo que se destaca. Vamos ver no contexto, ó. But while the vessel may stand out because of its high-tech, eco-friendly features, Palumbo is quick to ensure that it doesn't skimp on the traditionally ostentations. Tá. Então, ali, né? Enquanto o vessel... Ai, meu Deus, cadê? Aqui na linha 42. Ó, vessel seria uma embarcação, tá, pessoal? Então, ó, enquanto a embarcação may stand out because of its high-tech, eco-friendly features, como eu disse, características, aí é com vocês, né, pelo contexto. Para você conseguir resolver pelo contexto, você precisa saber pelo menos aí metade da tradução dessas palavrinhas aqui, tá bom? Senão fica realmente complicado. É uma alternativa que tá correta, que se você deixar de marcar, você deixa de pontuar e não vai zerar, não tem problema, né? Claro que você não vai, essa prova não vai ser feita de novo no PAS da UEM, mas vocês vão se deparar com situações parecidas. Então, esse stand out aí é complicado, porque realmente, se você não sabe o significado do phrasal verb, você pode passar apurado aí, tá? Percebam que pelo contexto aqui já dificulta um pouquinho. Então, belezinha. Aí, a gente vai ali pra 29. De acordo com o texto, é correto afirmar que powerful engines and deluxe onboard facilities usually take high fuel consumption. Ou seja, motores poderosos e essas questões aí onboard, né, a bordo, facilities, coisas de luxo, geralmente usam um alto nível de combustível. Vamos procurar no texto? Bom, aqui a gente tem parte da resposta nesse parágrafo aqui, né? Palumbo, eu tava achando que era... Primeiro eu achei que era embarcação, depois eu achei que era uma empresa, depois eu vi que é o nome do cara. Explica, né, que essa embarcação tem os motores a diesel, então a gente já sabe que vai gastar, né? E que simultaneamente ele gera eletricidade, né, no navio, para poder mesmo manter as coisas, as amenities, dentro desse navio. Bom, então aqui, né, a gente tem aqui... Pessoal, facilities são instalações, tá? E que fala na questão. É a mesma coisa de amenities. Então, aqui é um sinônimo, só que aí, se você não sabe, você pode ter um pouco de dificuldade para resolver essa questão, tá? Particularmente, eu achei ela a alternativa mais difícil de encontrar de todas aqui. Achei essa a questão mais complicada, tá bom? Então, depois eu quero que vocês olhem para ela com bastante atenção. Reparando aí, né, eu falo aqui de uma forma muito genérica, mas as particularidades que vocês encontram, né, em cada um de vocês,
na hora de resolver uma prova dessas, tá bom? Então, amenities e facilities são a mesma coisa, significa a mesma coisa, né? Na alternativa fala facilities, aqui é amenities, tá correta porque realmente ele consome muito combustível e que os motores, né, que acabam, na verdade, toda essa... É como se essas instalações consumissem muito combustível, e por isso que os motores têm que fazer um trabalho duplo aí para também gerar uma energia para isso. Depois nós temos aqui, então tá correto. Palumbo Shipyards is responsible for the production of Columbus parts which will cost less than 30 million. Então, essa Palumbo aí, ele é responsável. Tem hora que parece pra mim que fala que é um homem, parece depois que é uma empresa. Porque uma hora falou que tinha falado alguma coisa usando he. Eu acho que Palumbo também é o cara, que deve ter empresa com o nome do cara, mas enfim, isso aqui não importa. Mas ali, ó, tá falando que vai custar menos que 30 milhões. Vamos ver? Ó. A resposta tá aqui, mas é um pouco complicado. Por quê? Upon delivery significa na entrega. Tá? Na entrega. Upon delivery, né? Significa na entrega. Então, ele vai custar mais ou menos aí os 30 milhões, meio que quando você vai, né, na entrega, vai ser o preço total dele. Só que se você olhar aqui, ó, upon delivery, você não sabe o que é, pode complicar um pouquinho na hora da resolução, né? Porém, dá pra ver pelo contexto, ó, porque aqui tá falando que vai custar quanto? Less than 30 million. Se você sabe o que é less, você mata essa questão e vê que ela tá incorreta, porque less significa menos, tá? Então, está incorreta. Depois aqui, que o super iate tem motores gêmeos de diesel, twins são gêmeos, que consome mais combustível para gerar, né, eletricidade para as instalações que tem dentro dentro da embarcação, né? Mas, na verdade, ele tem que gerar mesmo a energia para ele mesmo, né, gente? Então, ele tem toda essa questão, mas aí a gente volta lá para aquele momento e a gente vê que esses dois motores, embora também tá gerando energia para as instalações dentro da embarcação, olha ali. Aqui, ó. To combine performance. Então, ó, para que funciona? Para reduzir emissões, whilst. O que é whilst, pessoal? Enquanto que simultaneamente gera eletricidade nos navios, tá? E esse aqui, ó, seria a quantidade, essa palavrinha. Então, numa quantidade também para as instalações. Então, é meio que ele gera para isso, mas ele também gera para reduzir essas emissões aí, que eu acredito que deve ser alguma coisa que polui, né? E por isso que ele tem esse objetivo, já que ele é uma coisa eco-friendly. Então, não é só por causa da função das instalações, por isso que a alternativa é incorreta. Depois, ali, in spite of its high-tech eco-friendly features, does not save on the traditional luxury super yacht. Então, é como se ele não fosse um iate tradicional super luxuoso. Quer dizer, não é bem como se ele não fosse. É mais ou menos assim, ó. Mesmo que ele é eco-friendly, né, ó, a gente vê aqui que ele é um híbrido, does not save. O que é does not save? Não economiza, tá? Save seria economizar. Não economiza no luxo tradicional de um super iate. Verdadeiro, a gente pode observar isso no texto. Então, mesmo ele sendo eco-friendly,
ele tem toda essa questão do luxo, ó. Aqui é um momento que fala sobre isso. Tem outro momento que fala sobre isso também, aqui, ó. It doesn't skimp on the traditionally skimp on. É que ali, né, ele não tá usando, por exemplo, a expressão skimp on, que seria meio que poupar, economizar. Tá usando save na alternativa, enquanto no texto tá falando em skimp on. Então, olha se não é de lascar, né, essa diferença de palavra e de expressão que às vezes gera confusão, pegadinha, a gente acaba deixando de marcar e é uma alternativa correta. E na 16, nós temos ali que no último parágrafo, describes the ship is having 4 cabins, então, o navio como tendo 4 cabines, que acomodam 8 pessoas, que são servidos por 7 crew members, o pessoal da tripulação, and a deck in which you can swim in the pool. Prestem bastante atenção aqui. E um deck onde você pode nadar na piscina, comer e fazer festas, tá? No último parágrafo, vamos lá. Cadê? O último parágrafo começa aqui, ó. 4 large cabins, igual tá falando na alternativa, pode, ó. 8 convidados, 8 guests, served by 7 crew members, correto, até aqui tá correto. Mas termina aqui, ó. Ó, o texto começa aqui. While a spacious deck area ensures there is, ensure seria garante que haverá a plenty of room of sunbathing, que terá assim uma amplitude ali, uma sala ampla para tomar sol, jantar, dining e partying come nightfall e fazer festa. Em nenhum momento tá falando em piscina, em nadar, nada disso, então está incorreto, tá? 16. A gente vai para 30, a última questão, então, que ela é de vocabulário. Wealthy e millionaire na linha 10 né, são sinônimos. Igual facilities e amenities, que eu já comentei que a gente já sabe que são. Lavish e ostentatious também são sinônimos. E o vessel aqui e os iates também são sinônimos. Pessoal, são todos sinônimos, tá? Essa palavrinha aqui é como se fosse embarcação. O resto é tudo sinônimo mesmo, tá tudo correto, tá? Não tem nem o que discutir muito. A gente já tinha visto a questão do amenities e facilities. Wealthy é como se fosse rico, riqueza, né? Só que se você não conhece, você pode ter um pouco de dificuldade na hora de comparar com millionaire, que é uma palavra que você já conhece. Aí você pode ir lá na linha 1 e tentar resolver pelo contexto. É uma outra forma de resolver essa alternativa. Tá correta. Na 2, né? Então, ali, the words reconcile, fuse and combine refer to the act of joining the facilities of a super yacht with the concern of protecting the environment. Então, essas palavras se referem ao ato de desfrutar, né? Joining, das comodidades que tem dentro das instalações, com a preocupação with the concern significa preocupação, of protecting the environment, meio ambiente, com a preocupação de proteger o meio ambiente. Então, a gente vai olhar para a linha 2, 14 e 22, vamos lá, 2, 14 e 22, tá? Ó, aqui a gente já vê que sim, tem a ver sim, e a 22, vinte, 21, 22, ó, também, tá bom? Então, está correto, também está correta essa alternativa. Na 4, the expression gas guzzling, lines 2 and 3, and slight and sleek, na linha 32, refer to some of both economical features. Vamos ver lá na linha 2 e 3? Quem sabe a gente já consegue matar a questão aqui nas linhas 2 e 3. Tá. O que é esse gas guzzling? E depois nós temos o sleek and sly na linha 32.
E a alternativa tá falando pra gente que se referem a questões, características econômicas. Essa expressão aqui ajuda a gente a ver que a alternativa está incorreta, tá? Por quê? Slight and sleek é como se fosse alguma coisa... Significa leve e elegante, né? Então, a gente vê que não tem nada a ver com econômico. Enquanto a outra expressão, a gas, como que é? Tá aqui, ó. Gas guzzling. Esse gas guzzling significa que é um bebedor de combustível, ou seja, alguma coisa que, sabe, que consome muito combustível? Ou seja, não tem nada de econômico, então a alternativa ela está incorreta, porque não tem nada a ver de economical features, ou seja, de característica econômica, que é o que tá falando aqui na alternativa. Na 8, the expression with the planet's best interest at heart and will soon be at hand respectively mean care about someone or something and want to improve their situation and will be available in short period of time. Essa alternativa tá correta, tá? Mas vamos ver aqui, ó. With the planet's best interest at heart, ou seja, com o planeta como interesse, né, o melhor interesse aí, quer dizer, né, care about someone or something and want to improve their situation, ou seja, quando você se preocupa com alguém que quer melhorar a situação dessa pessoa, quando tá ali at heart. Sim, mas aí se você não sabe a tradução e o significado da expressão, como eu falo, corre e tenta ver pelo contexto de novo. Mas essa tá correta. E depois will be available. Available vai estar disponível, né? Enquanto o que ele quer dizer ali, ó, will soon be at hand. At hand, como se fosse estar em mãos, né? Alguma coisa assim, vai estar disponível também. É uma expressão que significa estar disponível. Igual available, que também significa estar disponível. Mas se você não sabe a tradução, fica complicado, como eu falei. Pode resolver pelo contexto? Pode, mas complica um pouco só o contexto, porque lá no contexto você vai encontrar essas frases aqui, ó, da linha, mas você não vai encontrar essas outras definições que tem na alternativa. E é aí que você pode encontrar problemas e acabar deixando de marcar. Mesmo que a alternativa, né, é correta, às vezes a gente deixa de marcar e deixa de pontuar. Mas sempre melhor assim, gente, do que zerar a questão, ficar na dúvida, né? Então, por isso que, querendo ou não, a gente tenta ver outros métodos, contexto, leitura, tem métodos de leitura, mas saber a tradução das coisas é muito importante, o significado. E na 16... the words mariner, builder, guests and crew members all refer to people. Então, todas essas palavrinhas dizem respeito a pessoas. Bom, aqui a gente tem... Bom, na 16 a gente tem ali as palavrinhas, né? Na linha 10, 17... Então, ó, aqui a gente tem a palavrinha marinheiro, que sim, pode ser uma pessoa, um homem. Crew members, pessoal da tripulação. Guests, convidados ou hóspedes. Essas três palavras realmente só podem ser pessoas. Essa aqui pode ser construtor ou construtora. E não se refere a uma pessoa, tá? Se referindo à construtora da embarcação. Quando a gente vai para a linha 17, a gente observa isso, ó. Quer ver? (15, 16, 17, ó. Então, na linha de produção italiana, shipbuilder, Palumbo Shipyards. Então, é a construtora, tá? Essa aqui é a construtora, não tá se referindo a uma pessoa. Então, uma coisa pra gente prestar atenção também. Olhar linha por linha, grifar, ver tudo bonitinho, né? Se realmente... Porque às vezes você olha assim na primeira batida de olho e realmente parece que tá falando de um construtor. Mas não, ali estava falando da construtora. Mas, se eu não me engano, tinha um momento que falava alguma coisa de ri, que parecia que esse Palumbo
Era um cara, pode ser o dono da empresa, a empresa pode levar o nome dele. Agora eu fiquei encucada com isso, mas eu vou pesquisar, vou olhar aqui depois. Ah, aqui, ó. Sabia que eu não tava ficando louca. Hey, Eds. Mas enfim, gente, então esse foi o comentário da nossa prova. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse ano, mesmo com toda essa correria, a gente consiga comentar outras provas do PAS, até a gente chegar à prova de 2019, tá bom? E os exercícios já estão disponíveis para vocês no Classroom. Os exercícios são da apostila, não tem nada a ver com o PAS, são exercícios de interpretação, bem tranquilinhos de fazer. Deixei um prazo maior para vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição. Super abraço!